Um homem se apaixonou pela esposa de um rico proprietário de terras, mas o marido não sabia do caso deles. Um dia, o ricaço pegou os dois no flagra, escondidos num canto. Furioso, ele ordenou a execução do homem. O cara conseguiu escapar e se refugiou em uma igreja, fingindo ser surdo e mudo para conseguir um trabalho por lá. Logo, as freiras notaram como ele era bonito e, uma por uma, começaram a se sentir atraídas por ele. Por quanto tempo esse segredo entre o homem e as freiras iria durar? Vamos descobrir. O filme começa com uma freira chamada Fernanda, que está andando pela floresta com seu burro, voltando para a igreja. Assim que ela chega, outra freira, Genevra, pergunta a ela: "Onde você estava ontem à noite?" Fernanda responde: "Como sempre, meu burro fugiu de novo e eu passei a noite toda procurando por ele até de manhã." Genevra diz: "Mas eu sempre tranco o portão direito. Como ele consegue fugir toda santa noite?" Enquanto elas conversam, o jardineiro da igreja, Luro, passa por ali e lhes deseja bom dia. Em vez de responder educadamente, as duas freiras dão uma bronca nele e o mandam embora. Na cena seguinte, todas as irmãs se reúnem na igreja para a oração da manhã. Depois, a Madre Superiora, Irmã Maria, pergunta a Fernanda: "Onde você estava ontem à noite?" Fernanda dá a mesma desculpa sobre estar correndo atrás do burro. Irmã Maria fica em silêncio, mas o verdadeiro motivo da fuga constante do burro será revelado mais tarde. Enquanto isso, vemos outra freira, Alexandra, sentada em seu quarto costurando. Ela parece muito triste porque não quer ficar no convento. Ela sonha em sair e viver uma vida livre. Em outro lugar, a irmã Genevra está conversando com a irmã Maria quando encontra um livro antigo e estranho. Dentro dele, há uma imagem e um texto sobre um ritual misterioso. Curiosa, ela lê algumas linhas e depois fecha o livro rapidamente. Mais tarde, o pai de Alexandra vem visitá-la. Eles se sentam e conversam. Ele diz a ela: "Estou procurando um bom homem para você. Mas o problema é que todo bom homem exige um dote muito alto." Alexandra sugere: "Se você pudesse diminuir as doações que faz para a igreja, talvez esse dinheiro pudesse ir para o meu dote." Mas o pai dela se recusa, dizendo: "Isso não seria certo. Não se preocupe. Casando ou não, você ainda terá uma vida boa. Foque na sua carreira." Ouvir isso parte o coração de Alexandra, porque o que ela realmente quer é se casar e ter uma vida bonita lá fora. No dia seguinte, vemos as três freiras juntas, carregando as roupas que haviam tricotado. Alexandra conta a elas sobre a conversa que teve com o pai e todas ficam tristes por ela. De repente, elas notam Luro, o jardineiro que as cumprimentou mais cedo, olhando para elas de um jeito estranho enquanto trabalhava. As três freiras ficam furiosas, entram com tudo, jogam os pertences dele para fora e até o agridem para descontar a frustração. Enquanto isso, o padre da igreja, Padre Tomaso, está a caminho do mercado para vender as roupas feitas pelas freiras. Na estrada, ele encontra Luro, que diz: "Perdoe-me, padre, mas não quero mais trabalhar nesta igreja." Ele explica como as três freiras o espancaram. O padre Tomaso tenta consolá-lo, dizendo: "Isso não vai acontecer de novo. Por favor, não deixe a igreja." Mas Luro se recusa a ficar e vai embora. Depois disso, a cena muda para alguns quilômetros de distância da igreja, na casa do Lord Bruno, um rico proprietário de terras que está jantando com sua esposa, Francesca. Mas a atenção de Francesca está toda voltada para o servo deles, Meto. E Meto também está secretamente olhando para sua patroa. Pelos olhares, fica claro que algo está rolando entre eles. Naquela mesma noite, vemos Francesca e Meto no maior amasso na cama. Ela diz a ele que tudo que o marido faz é se gabar de sua riqueza e status. De repente, eles ouvem Bruno se aproximando.
Em pânico, Meto tenta escapar pulando pela janela, mas Bruno chega bem a tempo de vê-lo de relance correndo e o persegue até os aposentos dos servos. Meto, no entanto, chega primeiro e rapidamente finge estar dormindo. Bruno começa a verificar cada servo para ver qual deles está com o coração acelerado de tanto correr. Quando chega em Meto, sua suspeita aumenta, mas como está escuro, ele não consegue identificá-lo com certeza. Então, Bruno corta uma pequena mecha do cabelo dele, planejando confirmar sua identidade pela manhã. Mas assim que Bruno sai, Meto, muito esperto, corta pedaços de cabelo de todos os outros servos também. Na manhã seguinte, Bruno enfileira todos os servos e os inspeciona um por um. Para seu choque, o cabelo de todo mundo parece ter sido cortado recentemente, tornando impossível descobrir quem era o culpado. Mesmo assim, Bruno percebe que, seja quem for esse homem, ele deve ser muito inteligente. Ele avisa a todos: no dia em que eu pegá-lo, ele está frito. Então, para tirar qualquer vantagem, ele ordena que o cabelo de todos os servos seja cortado bem curto. No dia seguinte, durante outra refeição, Francesca mais uma vez fica encarando Meto, o que não passa despercebido por Bruno. Furioso, ele avisa a esposa: eu sei que você está envolvida nisso. Se eu pegar esse servo, mato ele e você junto. Mas Francesca não demonstra medo e responde desafiadoramente: você nunca será capaz de fazer isso. Bruno então percebe os olhares sutis trocados entre Francesca e Meto e finalmente se dá conta de que o servo é, de fato, Meto. Mais tarde, vemos Meto trabalhando com Francesca por perto. Ela tenta mais uma vez ter um momento com ele, mas desta vez Bruno os vê de longe. Enfurecido, ele ordena que seus homens capturem Meto e o tragam. Meto foge para salvar sua vida. Os homens de Bruno o perseguem, mas não conseguem alcançá-lo. Correndo para o meio da floresta, Meto acaba encontrando o padre Tommaso, cuja carroça virou depois que ele bebeu vinho demais na volta do mercado. Todas as roupas que ele carregava caíram no rio. Meto o ajuda a pegar tudo de volta, o que deixa o padre Tommaso muito grato. Quando descobre que Meto não tem casa, ele decide levá-lo para a igreja. Na igreja, o padre lhe dá comida e o avisa: você deve fingir que é surdo e mudo aqui, senão as irmãs vão infernizar sua vida. Na manhã seguinte, o padre Tommaso apresenta Meto à irmã Maria, dizendo: eu trouxe um homem que é habilidoso em todo tipo de trabalho, mas ele é surdo e mudo. Então pensei que ele poderia substituir o Luro. A irmã Maria concorda e o contrata. A partir daquele dia, Meto começa a trabalhar na igreja. Logo, a irmã Genevra, aquela do burro fujão, o vê trabalhando e pergunta: quem é você e o que está fazendo aqui? Meto tenta explicar por gestos que é surdo e mudo, mas Genevra não entende e simplesmente vai embora. Enquanto isso, as três irmãs estão conversando. A irmã Alexandra e a Fernanda ainda não sabem que Meto foi contratado. Nesse momento, Meto chega, sorri e começa a fazer seu trabalho em silêncio. Fernanda o confunde com um invasor, corre em sua direção com um machado e o ameaça, exigindo: quem é você? Meto não responde, apenas tenta explicar com gestos que é surdo e mudo. Fernanda, sem entender nada, continua pressionando-o. Naquele momento, Alexandra rapidamente traz a irmã Maria, que lhes explica: ele é nosso novo jardineiro. O nome dele é Meto, e ele é surdo e mudo. Ouvindo isso, Fernando o solta, mas grita bem alto em seu ouvido: acorda! Depois disso, vemos a irmã Maria conversando com Alexandra, dizendo a ela: as roupas que vocês, irmãs, trabalharam tanto para tecer foram roubadas por ladrões quando o padre estava a caminho do mercado. Sinto muito que todo o esforço de vocês tenha sido em vão. De agora em diante, vamos trazer mais gente para ajudar, para que mais roupas possam ser feitas em menos tempo. Em seguida, Alexandra é mostrada trabalhando nas roupas com uma freira idosa chamada Viola. Durante o trabalho, seu tear quebra.
Para consertá-lo, ela vai até Meto, mas a irmã Genevra a vê indo em direção a ele e a segue secretamente para espioná-los. Alexandra pede a Meto que conserte o tear e ele começa a trabalhar. Enquanto ele conserta, ela desabafa suas frustrações, dizendo que não quer ficar no convento nem passar a vida costurando. Ela quer fugir e viver livremente lá fora. Alexandra confidencia tudo isso a Meto porque sabe que ele não pode revelar nada. Afinal, ele é surdo e mudo. Meto ouve em silêncio, sem mostrar expressão, mantendo sua farsa. Alexandra também sabe que ele não pode ouvir ou falar nada, o que a faz se sentir segura para se abrir com ele. Mais tarde, naquela noite, o padre Tomaso vai ao quarto de Meto e pergunta como foi seu primeiro dia, lembrando-o de que algumas das irmãs podem ser um pouco briguentas, o que pode dificultar o trabalho. Meto responde: sim, algumas delas são realmente difíceis de lidar, mas eu dou conta. O padre o tranquiliza: não se preocupe, elas não vão te machucar. Apenas me mantenha informado de tudo e sempre finja ser surdo e mudo perto delas, senão elas vão te perturbar ainda mais. Enquanto isso, Fernanda está lendo em seu quarto quando de repente uma pedra atinge sua janela. Ela abre e vê sua amiga de infância, Marta, lá fora, que veio visitá-la. As duas então vão para o quarto de Alexandra, onde as três começam a beber vinho juntas. Um pouco depois, a irmã Genevra também se junta a elas e logo as quatro estão se divertindo. Conforme a bebida rola solta, a conversa delas se torna romântica. Marta começa a falar sobre homens e explica que existe uma erva especial que, quando usada de uma certa maneira, pode atrair os homens. As outras dão risadinhas e ouvem atentamente, empolgadas com suas histórias. No dia seguinte, enquanto Meto está trabalhando, Alexandra se aproxima e diz: eu fiz este lenço para você. Ela então o usa para enxugar o suor do rosto dele e se senta perto para conversar. A verdade é que depois de ouvir as histórias românticas de Marta na noite anterior, a mente de Alexandra está cheia de pensamentos safadinhos. Enquanto conversam, ela de repente beija Meto. Ele, não querendo perder uma oportunidade como essa, imediatamente pensa em brincar com ela ali mesmo. Mas nesse momento, o sino da igreja toca, assustando Meto. Alexandra rapidamente se recompõe e corre para rezar na capela. Durante a oração, Fernanda percebe sujeira no lenço e debaixo das unhas de Alexandra. Mais tarde, enquanto Fernanda e Genevra estão lavando roupas, Alexandra chega parecendo estranhamente alegre. Ela diz: a noite passada foi incrível. Desconfiada, Fernanda pergunta: o que você está fazendo aqui? E por que suas roupas estão tão sujas? Alexandra responde: eu estava ajudando o novo jardineiro com o trabalho dele, por isso minhas roupas sujaram. Mas as duas irmãs acham difícil de acreditar. Alexandra nunca faz tarefas domésticas e de repente está ali lavando roupas. Fernanda, sendo esperta, suspeita imediatamente que Alexandra está escondendo algo. Vemos então Fernanda e sua amiga Marta procurando por aquela erva especial na floresta. Elas a encontram, fervem até virar um líquido e Marta pinga 2 gotas nos olhos de Fernanda. Em seguida, ela espeta o dedo de Fernanda, pega um pouco de sangue e esfrega em suas bochechas. Mas tudo isso é secretamente observado por Genevra. Em seguida, Fernanda e Marta entram sorrateiramente no quarto de Meto. Juntas, elas tentam seduzi-lo usando seu ritual estranho. Meto fica confuso no início, sem entender o que está acontecendo. Os três então se entregam completamente àquele momento de paixão avassaladora. Depois, Fernanda e Marta saem e dão de cara com Genevra. Ela pergunta desconfiada: o que vocês duas estão fazendo aqui? Elas a despistam sem dar uma resposta decente. Genevra insiste: vocês estão me ignorando? Mas as duas dão desculpas e saem. Genevra percebe que elas definitivamente estão escondendo algo dela. Naquela noite,
O padre Tomaso vai ao quarto de Meto e pergunta se ele está bem, suspeitando que Meto possa estar planejando largar o trabalho e fugir. Mas Meto o tranquiliza, dizendo que está muito feliz trabalhando ali, embora, é claro, o motivo real seja algo que o público já sabe. Na manhã seguinte, o bispo, chefe da igreja, vem visitar o convento. O padre Tomaso e a irmã Maria o recebem calorosamente. Enquanto isso, Meto vai ao quarto de Alexandra. Os dois, mais uma vez, aproveitam a companhia um do outro. Mas, de repente, a irmã Viola entra. A princípio, nenhum deles a nota. Chocado, Meto acidentalmente solta uma palavra, deixando Alexandra pasma. Percebendo que Viola está ali, ambos entram em pânico. Alexandra rapidamente a distrai, fingindo ajudá-la, enquanto Meto se esconde debaixo da cama. Para a sorte deles, Viola tem dificuldade de audição e não percebe o comportamento deles. Quando ela finalmente sai, Meto tenta escapar silenciosamente pela janela. Mas nesse momento, a irmã Maria e o padre Tomaso aparecem. Aterrorizado, Meto volta para debaixo da cama. Somente depois que eles saem é que ele finalmente consegue pular pela janela e fugir. No dia seguinte, Genevra vê Meto descansando e decide tentar atraí-lo ela mesma. Ela prepara a mistura de ervas, mas em vez de colocar nos olhos, ela bebe. O efeito a deixa tonta. Enquanto isso, Alexandra entra no quarto de Meto e pergunta por que ele mentiu sobre ser mudo. Enquanto os dois conversam, eles de repente ouvem Genevra chegando. Então, Alexandra se esconde em um canto enquanto Meto finge estar dormindo. Sob o efeito das ervas, Genevra se aproxima de Meto, se agarra a ele e começa a agir de forma estranha. Mas quando os passos de Fernanda são ouvidos, Genevra também se esconde bem onde Alexandra está. As duas se veem e ficam chocadas. Fernanda então entra no quarto, amarra as mãos dele, o venda e o arrasta para a floresta. Alexandra e Genevra a seguem secretamente. Quando chegam ao meio da floresta, a noite já caiu. Lá, elas veem uma fogueira com várias garotas dançando. Perto dali, Meto está amarrado. Alexandra sussurra: "O que elas estão fazendo?" Genevra responde: "Uma vez eu li sobre um ritual onde as garotas fazem isso para ganhar poderes de bruxaria." É revelado que Fernanda vinha escapando com a desculpa de cuidar do burro, quando, na verdade, estava realizando esses rituais. Agora, Marta também está envolvida. Marta e Fernanda estão apavoradas. De repente, ele grita para que o soltem. Naquele momento, elas percebem que Meto não é realmente mudo nem surdo. Genevra também está dançando com as outras garotas. Isso assusta as outras, que se dispersam. Marta corre furiosa para cima de Genevra, exigindo saber por que ela foi até ali. Mas Alexandra chega a tempo, arranca a faca dela e salva Meto. Na confusão, Genevra luta com Marta, pega o burro e corre de volta para o convento. Ouvindo a comoção, o bispo sai e Genevra insiste sobre Fernanda. Nesse momento, Fernanda, Alexandra e Meto também chegam. Alexandra diz ao bispo que Genevra está mentindo, que ela tomou a poção de ervas e estava falando besteira, embriagada. Mas Genevra insiste que está dizendo a verdade, afirmando que todos estão juntos nisso. O bispo chama a irmã Maria para confirmar. Mas então, o padre Tomaso também sai do quarto de Maria. Todos ficam chocados e o bispo percebe a verdade sobre o que estava acontecendo no convento. No dia seguinte, o bispo aplica as punições uma a uma, exigindo que todos se arrependam diante de Deus. O padre Tomaso recebe a sentença mais dura, já que abusou de sua posição como padre. Como punição, ele é enviado para um mosteiro onde só vivem homens. Enquanto isso, Meto é devolvido ao Lorde Bruno, cujos soldados imediatamente o prendem de novo. Depois disso, vemos as três irmãs pedindo desculpas umas às outras. A irmã Genevra também diz a Fernanda: "Perdoe-me." Então, as três começam a se preocupar com Meto, temendo o que o Lorde Bruno poderia fazer. Então, elas bolam um plano para salvá-lo.
Enquanto isso, o Lord Bruno havia trancado Meto em uma cela. Ele entra e diz: eu amarrei minha esposa com cães e feras selvagens para que ela morresse de uma forma horrível. Agora é a sua vez, mas não vou te matar. Vou te manter vivo. E dizendo isso, ele sai. Meto então implora aos guardas para deixá-lo ir, mas eles recusam e ainda zombam dele. Pouco tempo depois, eles notam uma tartaruga carregando uma vela acesa e a seguem. Na realidade, as irmãs haviam soltado a tartaruga como uma distração. Enquanto os guardas estão fora, as 3 irmãs entram sorrateiramente, libertam Meto e deixam um boneco em seu lugar. Elas o disfarçam com roupas de freira e correm com ele para a floresta. Em outro lugar, vemos Maria chegando com um burro para encontrar Tomaso. Os dois estão muito felizes, pois se apaixonaram e não suportam mais ficar separados. De repente, eles ouvem barulhos e se escondem. Nesse momento, Fernanda avista seu burro e se pergunta como ele foi parar ali. Mas Genevra rapidamente a puxa para longe. Depois que elas saem, Maria e Tomaso saem do esconderijo. Eles percebem que as 3 irmãs conseguiram libertar Meto. Achando graça da travessura delas, Maria e Tomaso sorriem um para o outro e vão embora juntos. E assim termina esse filme maravilhoso. Me conta o que achou nos comentários. Eu já deixei outro filme gostoso aí na tela. Clica aí, meu chapa. Não esqueça aquele like safado para ajudar o canal. Muito obrigado a todos os apoiadores fiéis. E um beijo respeitoso na sua bundinha.